Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez professor Lucas, professor de Direito Tributário e Processo Tributário do canal. Sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, peço que se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com os colegas, fique até o final para assistir a aula e compreender como é que é a dinâmica aqui do curso. Dou boas-vindas a todos aqui do canal, em especial aos novos que estão chegando. Para quem não me conhece, eu sou o professor Lucas, e aqui eu preparo os alunos para a primeira e segunda fase do exame da OAB em Direito Tributário, tá? Sejam todos bem-vindos aqui ao canal. Pessoal, eu peço então que vocês já preparem as suas anotações, vamos continuar os nossos estudos na parte teórica em preparação para a primeira fase do exame da OAB, do 40º exame, que está chegando, vai ser mês que vem, mês de março, a primeira fase, então foquem, continuem, perseverem nos estudos que vai dar tudo certo, tudo bem? Vou colocar a minha imagem aqui no lado e vou aqui revelar o slide para a nossa aula de número 26, continuando a nossa jornada aí de preparação ao 40º exame, a esta primeira fase para 5 questões que caem em Direito Tributário, tudo bem? Vamos lá então. Colocando aqui de lado, pessoal, a imagem, vou ampliar aqui o PowerPoint. Hoje o tema da aula 26, como vocês viram, será o tema de crédito tributário e constituição do crédito tributário. Pessoal, esse é um tema muito importante, tanto é que ele é um título específico do Código Tributário Nacional, título 3, e ele tem uma vasta previsão no Código Tributário Nacional. Ele está previsto entre os artigos 139 a 193 do Código. Então, vários artigos do Código Tributário Nacional são dedicados especificamente a essa temática do crédito tributário. Então, um tema muito importante que cai sempre em prova e recomendo que vocês estudem esses artigos que citei, para que a gente também tenha uma boa formação aí em preparação para essa primeira fase. É um tema que sempre cai em prova, a constituição do crédito e como que ele se constitui na etapa do direito tributário. Tudo bem? Vamos entender então qual é o conceito de crédito, quais são os pontos principais que a gente precisa estudar para a nossa prova. Vamos lá. Primeiras considerações que eu gostaria de fazer com vocês, pessoal, aqui na aula é o seguinte. A obrigação tributária, ela é materializada pelo lançamento tributário, que por sua vez é um ato administrativo que consolida e materializa o crédito tributário. Para a gente entender melhor essa linha que existe de raciocínio dentro do direito tributário, a gente tem que começar lá do início, como a gente já viu nas primeiras aulas. Como é que se origina uma obrigação tributária? Nós vimos já o que é uma obrigação tributária. Nós temos a obrigação principal e a obrigação acessória. Nós já vimos sobre isso na aula passada. Entretanto, o que dá origem a uma obrigação? O que dá origem a uma obrigação é a prática de um fato gerador. Então, a prática de um fato gerador dá origem a uma obrigação, a uma relação jurídica tributária entre o contribuinte e o fisco. Por exemplo, eu comprei uma casa, agora eu tenho a propriedade de um bem imóvel em zona urbana. Isso é fato gerador de incidência de IPTU. Se eu compro um carro, a aquisição de um carro e a propriedade desse carro é um fato gerador para pagar o quê? IPVA. E assim por diante. A prática de um fato gerador, a prática de um ato que é encaixado numa hipótese de incidência tributária, a prática deste ato que encaixa sobre essa hipótese de incidência vai gerar, portanto, uma obrigação tributária. Obrigação principal e a obrigação acessória. A origem da obrigação se dá pela prática do fato gerador. Mas o que vai dar materialidade, o que vai dar liquidez, o que vai dar forma a esta obrigação no mundo real, no mundo fático, no nosso mundo, o mundo real, o mundo do tato, do ver, do sentir, do olhar. Desculpa, me enrolei aqui, mas o que eu quis dizer o que vai dar materialidade, corpo a esta obrigação real, que já existe, mas que vai dar a sua forma física, é o lançamento tributário. A obrigação, pessoal, ela já existe com a prática do fato gerador. Mas o que vai dar materialidade, visibilidade, confiabilidade, liquidez, certeza, materialidade,
faticidade, ou seja, algo fático, palpável, é o lançamento tributário. É isso que eu quero dizer. O lançamento tributário, ele já é inclusive trazido, pessoal, no artigo 3º do Código Tributário Nacional, quando ele chama o lançamento tributário como ato administrativo plenamente vinculado. O ato administrativo vinculado é o que vai dar materialidade, é o que vai dar corpo a esta obrigação. Então, pessoal, é muito importante, é fundamental que vocês observem isso. A etapa do processo tributário. Primeiro vem a prática do fato gerador, depois a origem da obrigação e a sua materialidade através do lançamento. A autoridade administrativa vai perceber, pera lá, houve a aquisição de uma propriedade de um bem imóvel em zona urbana. Então, se houve a prática deste fato, o que eu, fisco, vou fazer? Lançar o tributo IPTU. O Lucas comprou um carro. Ele praticou um fato gerador, deu origem a uma obrigação tributária. Mas eu, fisco estadual, ao observar este fato, vou dar materialidade através do lançamento, que é o ato administrativo que vai lançar, que vai constituir o crédito deste tributo, do IPVA no caso. Tudo bem? É isso que eu quero dizer. Então, primeiro vem o fato gerador, depois a criação de uma obrigação tributária e depois a sua materialização por meio do lançamento. Tudo bem? Eu sei que eu falei várias palavras aqui, pessoal. Espero ter ficado claro a minha explicação. Se não ficou claro, por favor, deixe nos comentários. Então, basicamente, o lançamento tributário é isso. É o que vai dar materialidade, corpo à obrigação tributária. Lançamento tributário é um ato declaratório e constitutivo. Ele declara que a obrigação já existe, ele declara que aquela obrigação já ocorreu, já está no mundo empírico, no mundo jurídico, né, como constituída, e precisa ser materializada por meio do lançamento. Então, o lançamento ele declara que existe uma obrigação, um ato declaratório e constitutivo. Ele dá materialidade a esta obrigação. Do fato gerador até o lançamento do tributo, o fisco tem um prazo de 5 anos para fazer isso. É claro, pessoal, que para lançar um tributo não pode ser feito a qualquer tempo. O fisco, a autoridade fiscal, o Estado tem um prazo para isso. E a lei estabelece que o prazo é de 5 anos, a contar da prática do fato gerador. Então, lá no início, quando houve a prática do fato gerador, como se tem o exemplo aqui, o Lucas comprou um carro. Desde este ato, do critério temporal, do momento em que eu comprei o carro, até o final, nós temos um prazo de 5 anos da prática do fato gerador para poder lançar o tributo. Se eu, da prática do fato gerador, no caso não eu, o fisco, se o fisco, na percepção da prática do fato gerador, se o fisco ele não lançar o tributo, nesse prazo de 5 anos, o direito é decadente. Ou seja, a prescrição do... Desculpa. A decadência desse direito. Portanto, há o prazo decadencial de 5 anos. Passou o prazo de 5 anos para que o ente estatal possa lançar aquele tributo. Tudo bem? Esse é o prazo decadencial. Do fato gerador até o lançamento, o fisco tem 5 anos. Se passar desses 5 anos, o fisco não poderá mais lançar o tributo. Existe a decadência do direito do fisco. Agora, do lançamento tributário até a exigência em âmbito jurídico, que a gente chama de execução fiscal, que a gente vai ver lá na frente, ele também tem um outro prazo, que é um prazo de 5 anos, que é o prazo prescricional. Então, nós temos 2 prazos, pessoal. Eu vou até ampliar minha imagem aqui. Nós temos 2 prazos no âmbito do direito tributário. Nós temos o prazo decadencial e o prazo prescricional. O prazo decadencial é do fato gerador até o lançamento, 5 anos. Agora, do lançamento, uma vez constituído o crédito por meio do lançamento, o fisco tem mais 5 anos para exigir este crédito constituído por meio de uma execução fiscal, por meio de uma ação de execução fiscal, que a gente vai ver isso lá na frente quando estudar o processo de execução fiscal.
E se ele, no prazo do lançamento até a execução, ele não observar esse prazo de 5 anos, então há a prescrição para a exigência deste crédito constituído. Entenderam? Então, desenhem aí para vocês, pessoal, uma linha no tempo. No início, nós temos o fato gerador, que, por sua vez, dá origem a uma obrigação tributária. Do fato gerador até o lançamento, prazo de 5 anos, para constituir o crédito. Se não constituir o crédito, existe o prazo decadencial. Agora, do lançamento até a propositura de uma ação de execução fiscal, o prazo também é de mais 5 anos. Se o fisco, do lançamento até a propositura da ação, ele não observar esse prazo máximo de 5 anos, existe a prescrição do direito do fisco de exigir judicialmente o cumprimento desse crédito tributário. Então, existe a prescrição. Primeiro vem a decadência, depois vem a prescrição. Tudo bem até aqui? Perfeito. Muito bem, pessoal. Até eu peço desculpas porque acabei me enrolando aqui em algumas palavras, acabo me empolgando, acabei me enrolando na hora de explicar. Mas espero, pessoal, que tenha ficado claro para vocês. Se não tiver claro, deixe nos comentários que aí eu vou respondendo a dúvida de vocês, tá bom? Perfeito. Depois de entender todas essas etapas, né, a etapa do lançamento, depois a constituição do crédito e assim por diante, quais são outras considerações que nós podemos fazer? O Código Tributário Nacional disciplina essa regra geral tributária até a CDA, a inscrição de dívida ativa. Mas a parte de execução fiscal é tratada pela LEF, a Lei de Execuções Fiscais, que é a Lei Federal número 6.830 de 1980. Pessoal, nós temos duas leis que nós precisamos considerar aqui. O Código Tributário Nacional, mas também nós temos uma lei que complementa, que é a Lei de Execuções Fiscais, que aí já é uma lei específica fora do corpo do CTN. É uma lei, que é a Lei 6.830 de 80. Essa é uma lei específica e é uma lei que tem um rito específico, que é o rito da execução fiscal. Então, o Código Tributário Nacional, ele vai disciplinar todas as etapas iniciais. A etapa da prática do fato gerador, depois a constituição por meio do lançamento tributário, até chegar na inscrição de dívida ativa, que a gente chama de CDA. Depois da inscrição de dívida ativa, o fisco vai começar com uma execução fiscal. Aí, na execução fiscal, quem rege é uma outra lei, não é o CTN, que é a Lei 6.830 de 80. Aos poucos, pessoal, nós vamos estudar essas etapas, e aí vai ficar mais claro para estudar cada uma delas. Mas é sempre importante que vocês já façam também essas anotações no caderno, para que fique mais fácil entender como é que é a lógica do processo tributário, desde a prática do fato gerador até o final, que é a execução fiscal. Tudo bem? A obrigação tributária, ela surge com o fato gerador, mas é extinta quando há o seu devido cumprimento. Exemplo, o pagamento do tributo. Então, pessoal, como é que eu vou extinguir uma obrigação tributária? Nós vamos falar mais à frente nas outras hipóteses de extinção da obrigação tributária. Mas a forma mais fácil e mais real que existe, e é uma das hipóteses que o CTN prevê, é o pagamento integral do tributo. O pagamento do tributo extingue a obrigação tributária, extingue aquela obrigação de pagar o tributo. Tudo bem? Então, ele dá, portanto, o seu devido cumprimento. Mas existem hipóteses que a gente vai ver também nessa etapa, né? Hipóteses de suspensão do crédito, existem as hipóteses que o CTN fala, e as hipóteses de extinção, por meio do pagamento, por exemplo. Então, nós vamos entender como é que se dá cada uma dessas etapas de acordo com o CTN em outras aulas, para que a gente entenda o que é uma hipótese de suspensão do crédito, o que é uma hipótese de extinção do crédito tributário, uma vez constituído por meio do lançamento. Muito bem. Outras considerações que eu considero importantes, uma delas está prevista no artigo 141 do Código Tributário Nacional, que diz: o crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída nos casos previstos nesta lei, fora das quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias.
Então, pessoal, nós vamos entender as hipóteses que o artigo 141 do CTN fala. Mais à frente, nós vamos entender quais são as hipóteses de suspensão e quais são as hipóteses de exclusão do crédito tributário. Uma vez constituído o crédito por meio do lançamento, como é que se suspende a sua exigibilidade? Ou como é que se extingue, acaba com essa exigibilidade? O CTN que vai tratar essas hipóteses, cada uma delas em artigos diferentes. Hipóteses de suspensão, quando você suspende por um tempo a cobrança daquele tributo, e as hipóteses de exclusão, as hipóteses, de extinção, quando você extingue, não existe mais obrigação, acaba com ela. Então, existe diferença entre suspensão do crédito tributário e extinção do crédito. São hipóteses diferentes que o Código Tributário Nacional traz, como bem reforça também o artigo 141 do mesmo Código. Perfeito. O artigo 142 do CTN, em seguida, ele diz o seguinte: compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, como eu falei, assim entendendo o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador, da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade cabível. Então, o lançamento tributário, ele faz tudo isso. Primeiro, ele verifica se o fato gerador ocorreu, determina o que vai ser tributado, quanto que vai ser tributado, portanto, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo, ou seja, quem é o contribuinte dessa obrigação, e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade cabível, no caso, multa. Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória sob pena de responsabilidade funcional. Por que ele diz isso? O parágrafo único do artigo 142. O autor, no caso, o agente administrativo, o agente fiscal, por exemplo, o agente da Receita Federal, ele, verificando a ocorrência do fato gerador, ele obrigatoriamente deve realizar o lançamento do tributo. Se ele não o faz, ele pode ser responsabilizado até criminalmente por isso. Vamos supor que eu seja auditor da Receita Federal, portanto, um funcionário público de um órgão fiscal. Se eu verificar que houve a prática de um fato gerador por uma pessoa física ou jurídica, e eu não tributar essa pessoa, o que pode acontecer comigo? Eu posso até ser responsabilizado civil e penalmente pela prática que eu cometi. Até administrativamente, eu posso até perder o meu cargo público. Eu, funcionário da Receita Federal, ou funcionário do órgão da Fazenda do Estado, ou do órgão da Fazenda Municipal, não importa o nível administrativo que você esteja, se a autoridade administrativa, se a autoridade fiscal, ao verificar a prática do fato gerador por parte do contribuinte, ele não faz nada, não tributa, não lança o tributo, nesse caso ele pode ser responsabilizado até penalmente pelo crime que ele cometeu, pela omissão de não tributar uma pessoa que praticou um fato gerador. Tá? Tudo bem? Por isso que ele fala que a atividade administrativa ela é vinculada e obrigatória. Eu, auditor da Receita Federal, por exemplo, não posso me abster da obrigação de cobrar o tributo. Ele é um ato que deve ser praticado de maneira vinculada, então não cabe aqui juízo de conveniência e oportunidade, não cabe verificar se é conveniente ou não tributar, eu devo obrigatoriamente fazer isso, sem opção de escolha, sob pena de se responder civil e penalmente e até administrativamente pela minha omissão. Tudo bem? Então, o lançamento tributário, que é esse ato que o auditor vai fazer, que é esse ato que a autoridade fiscal vai fazer, que o agente público irá realizar em nome do Estado, é uma atividade administrativa. Ele não é uma atividade legislativa. Não é o poder legislativo que constitui um tributo. Não é o poder judiciário que constitui um tributo. É uma autoridade do poder executivo. É uma autoridade administrativa, que vai primeiro verificar se o fato gerador realmente aconteceu, verificar a matéria tributável, calcular o quanto que se deve, identificar quem está devendo e, sendo o caso, propor a aplicação cabível, ou seja, uma multa pelo não cumprimento. Tudo bem? Perfeito. Ao ler o artigo 141 e 142 do CTN, quais outros pontos nós podemos considerar também a respeito desses tópicos? O lançamento pessoal, que é o ato administrativo que nós estamos falando, o lançamento tributário,
Ao declarar a existência de uma obrigação tributária, ele está, primeiro, verificando a ocorrência de um fato gerador, a verificação de um critério material do tributo. Houve a prática desse ato passível de tributação? Esse ato que o particular cometeu, ele é passível de tributação? Sim ou não? Então, você vai verificar se houve a ocorrência de um fato gerador. Segundo, determinar a matéria tributável. O que vai ser calculado ali? O que vai ser tributado? Calcular o tributo, propriamente dito, o montante, base de cálculo vezes a alíquota, critério quantitativo. Identificar o sujeito passivo, critério pessoal, quem é o contribuinte, quem é que está devendo o tributo. E propor penalidade, propor uma multa, caso o tributo ele não seja observado, ele não seja cumprido, ele não seja pago pelo contribuinte. Então, o lançamento tributário vai fazer essas 5 coisas, esses 5 atos que o lançamento irá realizar. Não importa que tipo de lançamento. O lançamento tributário tem essa natureza jurídica. E não poderá a autoridade administrativa deixar de lançar o tributo, pois é ato vinculado, não discricionário, sob pena de responsabilidade funcional. Então, ele não poderá, a autoridade administrativa, deixar de lançar o tributo. Então, a autoridade administrativa, pessoal, ela não vai poder deixar de praticar este ato, como eu falei. O auditor da Receita Federal, ou o auditor da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, ou o auditor da Fazenda Municipal da cidade de São Paulo, independente da autoridade administrativa onde ela esteja, se ela não pratica este ato vinculado, que é o ato de lançar o tributo, ela pode ser responsabilizada por isso. É isso que o artigo 142 fala em seu parágrafo único do CTN. O que eu fiz aqui, pessoal? Eu fiz esse esqueminha de maneira desenhada, porque eu gosto muito, pessoal. Eu sou um aluno muito... eu sempre fui um aluno muito audiovisual. Eu gosto de fazer esses esqueminhas. Se vocês quiserem tirar foto, podem tirar, ou quiser que eu compartilhe esse material com vocês, para vocês estudarem, é sempre importante. Então, é sempre importante a gente fazer esses esqueminhas, pessoal, porque aí fica mais fácil a gente entender o que aquele artigo da lei está dizendo. Então, o lançamento tributário, ele tem essas 5 finalidades. E aí, ele acrescenta o parágrafo único com relação à responsabilidade funcional. Então, eu fiz esse esqueminha aí para vocês, pessoal, no lado, justamente para ficar claro o que o artigo 142 do CTN acabou de dizer. Tudo bem? Perfeito. Continuando a nossa jornada de estudos, quais outros pontos nós podemos dizer aqui também a respeito do lançamento? O lançamento deverá converter a obrigação em moeda nacional, caso essa obrigação esteja em moeda estrangeira, câmbio. Então, todo lançamento, quando ele é efetuado pela autoridade administrativa, ele deve transferir o valor em reais, não pode ser em moeda estrangeira. O lançamento retroage até atingir a origem da obrigação, ou seja, o fato gerador. Artigo 144 do CTN, ele tem efeitos ex tunc. A lei que se aplica é a lei vigente na época do fato. Então é importante que a gente diga isso, pessoal. Vamos supor que o fato gerador tenha ocorrido em 2019, mas o lançamento ocorreu em 2021. Em 2019, a lei era a lei A, mas em 2021 surgiu a lei B. Qual que se aplica para o lançamento em questão? A lei da época em que o lançamento será realizado ou a lei da prática do fato gerador? Como o lançamento ele tem efeito retroativo, ex tunc, ele retroage desde a origem, desde a prática do fato gerador, o que vale para o lançamento tributário não é a lei do ato em que ele foi praticado, na época em que ele foi praticado, mas a época em que vigia o fato gerador. Ou seja, a lei em questão aqui não é a lei de 2021, quando o lançamento foi efetuado, mas a lei em que o fato gerador foi percebido, lá em 2019. Então, o que vale para o lançamento tributário não é a lei da época em que ele será realizado, mas a lei em que vigia na época do fato gerador. Por quê? Porque o lançamento tributário terá efeitos retroativos. Então, ele vai ser regido pela lei que havia na época da prática do fato gerador, não na época em que o lançamento tributário foi realizado. A não ser se houver questão de penalidade, se a lei for mais benéfica
para o infrator tributário, para o infrator em âmbito fiscal. Se ele praticou uma infração em âmbito tributário, se a lei futura for mais benéfica a ele, aí ela pode retroagir. A lei da época em que o lançamento tributário foi realizado. Mas a regra é, nesse caso, como o lançamento ele tem efeitos retroativos, o lançamento vai ser regido pela lei da época do fato gerador, não da lei atual que está vigente. Tudo bem? É isso que eu quero dizer. Notificação. Comunicado oficial de que o tributo já foi lançado para a constituição do crédito. O contribuinte, pessoal, ele tem que ser notificado de que o lançamento tributário ocorreu. Por isso que é a notificação do crédito tributário, a notificação do lançamento do tributo. Não posso ficar sem saber o que está acontecendo. Eu tenho que ser, no caso, intimado. Eu tenho que ser notificado do que está acontecendo. Portanto, eu recebo uma notificação de lançamento tributário. Muito bem, pessoal. Nós temos 3 hipóteses, pessoal, interessantes que nós podemos trazer também do Código Tributário Nacional. Desculpa, tive que tomar alguma coisa aqui só para poder falar melhor. Temos 3 hipóteses aqui que o CTN traz. Hipóteses de alteração poderão ocorrer mesmo após a modificação, desde que haja uma das hipóteses previstas no artigo 145 do CTN, quais sejam. Será que há hipótese de se modificar o lançamento tributário? Sim, por meio de iniciativa do próprio contribuinte, quando ele propõe na esfera administrativa a sua defesa, que a gente até chama no âmbito processual de ação de impugnação de lançamento tributário. O que é essa ação de impugnação do lançamento tributário? É um meio de defesa do contribuinte em âmbito administrativo de requerer a sua defesa e requerer que aquele lançamento seja nulo, não ocorra, seja considerado, inválido, né, por ter alguma ilegalidade ou alguma inconstitucionalidade. Então, o contribuinte, em âmbito administrativo, ele pede a anulação do lançamento. Então, impugnação por parte do sujeito passivo. Ou por meio também de recurso de ofício, na segunda instância administrativa. Também em âmbito administrativo, eu posso recorrer a uma segunda instância. Assim como existe na esfera judicial, na esfera administrativa, nós também temos o duplo grau, né, de jurisdição. E esse duplo grau, eu posso recorrer a ele e exigir que a segunda instância em âmbito administrativo corrija o lançamento realizado. Então, vamos supor que na primeira instância administrativa, no âmbito do Estado de São Paulo, o meu pedido foi negado. Eu tive improcedência ao meu pedido de impugnação de ação em esfera administrativa. Eu recorro, portanto, a um tribunal superior, que aqui em São Paulo a gente chama de TIT, Tribunal de Impostos e Taxas, que é um âmbito administrativo, de segunda instância. Quando eu recorro à segunda instância, a segunda instância pode reformar a decisão de primeira instância e reformar, portanto, o lançamento realizado. Então, esse é um exemplo também de alteração do lançamento que foi realizado por meio de uma decisão de segunda instância, que seja favorável a esse recurso do contribuinte. Tudo bem? E também pode ocorrer até mesmo, pessoal, essa modificação do lançamento, até por iniciativa do próprio fisco, que é a iniciativa de ofício, que é o princípio da autotutela. O fisco faz a correção sozinho, com base no artigo 149 do CTN. Esse princípio, pessoal, da autotutela é um princípio que rege muito o direito administrativo. E basicamente é o seguinte, a autoridade administrativa, ela tem competência não só de realizar os seus atos, mas até mesmo de corrigir os seus erros, dos atos que ela cometeu em âmbito administrativo. Ela pode fazer isso, basta por meio de uma correção. Então é o princípio da autotutela, ela revê os seus próprios atos praticados no passado. Esse é o princípio de correção de atos que foram realizados no passado. Então, o princípio da autotutela, se faz uma correção de um ato errado do passado, que foi percebida alguma ilegalidade ou inconstitucionalidade. Então, o fisco de ofício anula o seu lançamento que foi realizado e, portanto, dispensa o contribuinte de pagar aquele tributo. Tudo bem? Então, portanto, de iniciativa do próprio fisco. Então, pode ser de iniciativa do contribuinte, recurso de ofício ou de iniciativa do próprio fisco. Tudo bem? Essas são 3 hipóteses trazidas pelo artigo 145 do CTN para reformular o lançamento realizado. Tudo bem? Prosseguindo. O artigo 149 do CTN, pessoal,
ele fala de um dos tipos de lançamento, que é a hipótese de lançamento de ofício. Nós temos 3 tipos de lançamentos. O lançamento ele tem o seu conceito geral no CTN, mas ele tem 3 espécies que o CTN traz. O conceito geral, o CTN começa trazendo o conceito geral de lançamento tributário, e com base nesse conceito geral, ele traz 3 espécies. Nós temos o lançamento de ofício, lançamento por declaração e lançamento por homologação. São 3 tipos de lançamento. Lançamento de ofício, lançamento por declaração e lançamento por homologação. Tá? O lançamento de ofício é trazido pelo artigo 149 do CTN, que eu recomendo vocês lerem em casa ele mais de uma vez, para ficar claro o que traz como hipótese desse lançamento, mas eu vou trazer as hipóteses iniciais aqui. O lançamento ele é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos, ou seja, o lançamento de ofício é quando o próprio ente estatal, o próprio fisco, faz tudo sozinho. Ele que cobra o contribuinte, é ele que obtém as informações acessórias para a fiscalização tributária, é ele que constitui o crédito, é ele que calcula quanto o contribuinte deve. Então, o fisco faz o trabalho inteiro sozinho. O contribuinte não faz nada, a única coisa que ele faz é receber a cobrança do fisco e pagar. É só isso. Mas existem tributos que são sujeitos a esse tipo de lançamento? Sim, a exemplo do IPTU. O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, quem cuida de todas as etapas é o próprio município. É o município que lança o tributo. É o município que calcula quanto o contribuinte deve. É o município que obtém as obrigações acessórias atreladas a esse tributo. É o fisco que obtém que realiza o cálculo desse tributo e assim por diante. Ele faz tudo sozinho. Portanto, ele é realizado de ofício pelo próprio ente fiscal. E uma das hipóteses é quando a lei assim o determine. Existem alguns casos em que a lei determine que o lançamento tenha que ser feito assim. Ou quando a declaração não seja prestada por quem de direito no prazo e na forma da legislação tributária. Também existe essa hipótese, né? No caso do lançamento por declaração, quando o contribuinte não faz a sua declaração ao fisco, aí o fisco, verificando essa omissão do contribuinte, ele faz sozinho, que é o lançamento de ofício. Uma outra hipótese, quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declarações nos termos do inciso anterior, deixe de atender no prazo e na forma da legislação tributária a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recusar-se a prestá-lo ou não apreste satisfatoriamente a juízo daquela autoridade. Quando houver, no caso, erro ou omissão de qualquer elemento definido na legislação tributária, como sendo de declaração obrigatória, quando se comprove omissão ou inexatidão por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte, quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião de lançamento anterior. Então, ele traz várias hipóteses aqui, pessoal, pelo menos 9 hipóteses em que o lançamento de ofício deve ser realizado. E nessas hipóteses, o fisco cuida de todas as etapas para realizar esse lançamento. E o parágrafo único, ele diz, inclusive, o seguinte: a revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto extinto o direito da fazenda pública. Então, pessoal, o fisco ele vai verificar todas as etapas da tributação sozinho e depois de efetuado esse lançamento, ele vai constituir o carnê, o quanto que o contribuinte deve pagar e entregar ao contribuinte, e aí o contribuinte recebendo aquele carnê, por exemplo, o carnê de IPTU, ele vai verificar o valor e vai pagar o valor devido. Basta isso, tudo bem? Inclusive, as obrigações acessórias, pessoal, ficam apenas à custa do fisco. O contribuinte não precisa declarar nada, nenhuma informação. O contribuinte só precisa pagar aquele tributo devido. Isso ocorre bem claramente no IPTU. O IPTU, ninguém faz nada, apenas paga o boleto. Quem cuida das etapas de cálculo, de verificação, se tem algo certo ou errado, é o fisco competente. Tudo bem? Perfeito. Esse é o artigo 149 do CTN. Então, não caberá alteração de lançamento tributário com base em erro de direito, critério jurídico adotado,
mas apenas em caso de erro de fato, quando informações incorretas são tomadas como base ou quando não se leva em consideração um fato relevante. Então, pessoal, num lançamento, o que nos interessa não é o erro de direito, o erro jurídico que possa ter acontecido, mas é o erro de fato. Imprecisão, pessoal, nos dados do lançamento de ofício pode gerar, inclusive, a sua nulidade. Então, se o fisco cobra um valor acima do devido, ou coloca o dado do contribuinte de maneira errada, o nome incompleto do contribuinte, o CPF errado, o endereço do contribuinte, todas as informações devem constar de acordo com o CTN, o Código Tributário Nacional. Se faltar essas informações no lançamento de ofício, ele pode ser considerado até nulo e incorreto. E aí o fisco vai ter que lançar um novo tributo com base em informações corretas. Ou seja, o fisco, quando lança um lançamento de ofício, ele deve observar todos os critérios estabelecidos em lei. Se ele não observa nenhum desses critérios ou ignora alguns deles, se ocorre, portanto, a disposição de informações incorretas, o fisco pode responder por isso e aí ele perde o direito de lançar aquele tributo. Então, quando for realizado o lançamento, ele deve observar todos os dados necessários. Nome completo do sujeito passivo, o quanto que ele ganha, qual é a sua residência e assim por diante. Todos os dados solicitados pela lei. Tudo bem? Perfeito. Mas então, já que a gente entendeu o que é o lançamento tributário, quais são as modalidades, quais são os tipos de lançamentos que nós temos? Nós já vimos os 3 básicos: lançamento de ofício, lançamento por declaração e lançamento por homologação. São 3 tipos de lançamentos distintos. E para cada tributo, inclusive para cada imposto, cada um vai se sujeitar a um lançamento diferente. Existem impostos, pessoal, que é destinado ao lançamento de ofício, outros por homologação, outros por declaração. Então, a depender da natureza jurídica de cada tributo, esse tributo deverá ser sujeito a um determinado tipo específico de lançamento. Tudo bem? Muito bem. O lançamento, então, ele poderá ser de 3 formas, como eu falei. Lançamento de ofício, quando o próprio fisco cuida de todas as etapas, e isso ocorre, por exemplo, para tributos como IPTU, o próprio IPVA estadual, ou até mesmo no caso das taxas. Para esses casos, se destina ao lançamento de ofício. O fisco cuida de tudo, o contribuinte só vai lá e paga o carnê. Tudo bem? Agora, o lançamento por declaração ou misto, ele é mais complexo. Ora o contribuinte faz uma parte e ora o fisco faz outra. Então, existe uma cooperação entre os dois. Isso ocorre, por exemplo, no caso do ITBI, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis. Para o ITBI, é lançamento por declaração. E aí, por fim, nós temos o lançamento por homologação. O lançamento por homologação, pessoal, é um lançamento em que o contribuinte faz mais a parte difícil e o fisco cuida com a parte fácil. E isso é perceptível para impostos como o imposto sobre serviço, que não existe mais, mas ele pode ser perguntado em alguma questão na prova, porque ele foi reformado pela reforma tributária, mas o ISS-QN é o imposto sobre serviços de qualquer natureza, de competência municipal, o ICMS, que também foi retirado pela reforma tributária, e todos os demais tributos federais, como o imposto de renda. O imposto de renda, pessoal, ele é destinado ao lançamento por homologação, não é lançamento por declaração. No caso, pessoal, do imposto de renda, mesmo que tenha aquele nome, declaração do imposto de renda no site da Receita Federal, não é de fato destinado ao lançamento por declaração. Aqui nós estamos falando de lançamento por homologação. Por quê? Porque vem o contribuinte e cuida de todas as etapas. O contribuinte passa as informações ao fisco, calcula quanto que ele deve de tributo, ele faz a sua própria guia, né, para fazer o pagamento em boleto do tributo que ele está devendo, enfim. O contribuinte que cuida de todas as etapas. O fisco só vai verificar tudo o que ocorreu, o quanto que o contribuinte pagou, quanto que ele declarou, qual o boleto que ele pagou, e assim, verificando se está tudo certo, ele homologa. Então, o lançamento por homologação é o lançamento mais difícil para o contribuinte. O contribuinte tem que cumprir todas as obrigações sozinho. E o fisco só vai lá e verifica se está certo, e se tiver, ele homologa, carimba, está tudo certo. Tudo bem? Então, o lançamento de ofício, o fisco cuida de tudo, o contribuinte fica com a parte fácil. O lançamento por declaração ou misto, nós temos um meio a meio, tanto o fisco faz uma parte, quanto o contribuinte a outra. E o lançamento por homologação, o contribuinte faz praticamente tudo
e o fisco apenas homologa e aprova. Tudo bem? Basicamente, essa é a diferença entre os três lançamentos. Muito bem. O lançamento de ofício, pessoal, como nós acabamos de ver, é aquele lançamento em que a própria autoridade administrativa realiza todas as etapas. É a própria autoridade administrativa que vai cuidar das etapas necessárias para se constituir aquele tributo. E eu acho interessante, pessoal, a hipótese do inciso 2, que eu até chamei a atenção de vocês, que é o seguinte: existem tributos que, na verdade, são sujeitos a lançamento por declaração, e não de ofício, como no caso do ITBI que nós vimos. O lançamento de declaração, ou misto, o contribuinte faz uma coisa e o fisco faz outra. Existe uma cooperação mútua. Mas quando essa cooperação é rompida, quando o contribuinte não faz nada, omite informações ou simplesmente fica inerte, aí nesse caso, se o fisco verificar que o contribuinte não quer declarar, não fez nada, não passou nenhuma informação ao fisco, então o fisco vai dizer assim: então tudo bem, eu vou fazer isso no seu lugar. Lançamento de ofício e lanço o tributo. Tudo bem? Então, existem tributos que são primeiro destinados ao lançamento por declaração, mas se não fizerem no prazo devido, aí o fisco faz em nome do contribuinte que não fez nada. Aí ele faz o lançamento de ofício e manda o carnê para que o contribuinte pague o tributo devido. Tudo bem? E tem as outras hipóteses também trazidas aqui nos outros incisos, até chegar no inciso 9. E aí o parágrafo único fala, inclusive, no caso de omissão. No caso, inciso 9, que ele fala, no parágrafo único. Inciso 9, ele fala o seguinte: que a autoridade administrativa deve praticar o ato de lançamento e, se ele não praticar, ele pode ser responsabilizado por esta omissão. E aí o parágrafo único diz que a revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da fazenda pública. Tudo bem? Então, essas são as hipóteses, e eu recomendo que vocês deem uma lida em todas elas, trazidas pelo artigo 149 do CTN, que são hipóteses em que são destinadas ao lançamento de ofício. O fisco faz tudo, cumpre as obrigações acessórias e a constituição da obrigação principal, para que o contribuinte cuide apenas de pagar o tributo, pagar o carnê de imposto. Tudo bem? Esse é o artigo 149 do CTN. O artigo 147, ele fala do lançamento por declaração, que é aquele lançamento misto. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre a matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação. Aí o parágrafo único diz: a retificação da declaração, por iniciativa do próprio declarante, quando visa a reduzir ou a excluir o tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e antes da notificação, antes de notificado o lançamento. Aí o parágrafo 2º diz: os erros contidos na declaração ou apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício pela autoridade administrativa a que se compete a revisão daquela. Então, se o contribuinte passou informações erradas na hora de realizar o lançamento por declaração, se o contribuinte passa informações imprecisas e o fisco verifica que está errada essas informações, o fisco de ofício vai corrigir e passar as informações corretas para que assim o lançamento possa se realizar de ofício e poder cobrar o contribuinte o quanto que ele deve. Tudo bem? Esse é o artigo 147 do CTN. A declaração, o lançamento por declaração ou misto, quando existe a dupla cooperação entre os entes, o fisco e o contribuinte. O lançamento por homologação, pessoal, é o que eu falei para vocês. É o lançamento em que o contribuinte cuida da parte mais difícil e o fisco apenas verifica o que o contribuinte fez, o que ele declarou. Se tiver tudo certo, ele homologa, carimba e está tudo certo. O caput do artigo 150 do CTN, pessoal, vale a pena ler, ele diz o seguinte: o lançamento por homologação, que ocorre quando os tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. Tudo bem?
Aí o parágrafo único diz: o pagamento antecipado pela obrigação nos termos do artigo extingue o crédito sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento. Então, o contribuinte ele também faz o pagamento por antecipação. Lembra que eu falei para vocês disso? No caso da declaração do imposto de renda, o contribuinte ele declara as informações no site da Receita e aí ele calcula com base nela o quanto que ele deve. Com base nisso, ele obtém o valor de quanto ele deve para pagar ao fisco e nesse valor ele vai gerar uma guia no site da Receita Federal, uma guia de recolhimento da União, que a gente chama de GRU, GRU, e essa guia vai conter o valor que ele deve pagar numa agência bancária, de quanto que ele deve pagar daquele tributo devido ao fisco, o imposto de renda. E aí o fisco vai verificar o valor que ele pagou. Se tiver tudo certo, esse valor que ele pagou anteriormente, ele homologa e aí aprova e, portanto, a obrigação está quitada para aquela relação jurídica. Tudo bem? Esse é o lançamento por homologação. Recomendo que vocês leiam por integral aqui o artigo 150 do CTN, para que fique claro o que significa a homologação do lançamento. Ok, pessoal. Outras considerações. Então, o lançamento tributário, como nós estamos vendo, não importa qual deles seja, se é de ofício, por homologação ou por declaração, o lançamento tributário, de maneira geral, ele não cria a obrigação tributária, porque quem cria é o fato gerador. Mas ele notifica e dá a sua materialidade, critério de liquidez e certeza. Tudo bem? Quem cria a obrigação é o fato gerador, mas quem dá materialidade é o lançamento. Caso não haja o devido adimplemento tributário, o devedor poderá sofrer uma ação de execução de dívida ativa, que aí já no processo tributário regido pela Lei de Execuções Fiscais. Aí, claro, que uma vez constituído o crédito, observando aquele prazo decadencial de 5 anos do fato gerador até o lançamento, observado o prazo de 5 anos, esse prazo decadencial, o fisco constituindo esse crédito, ele deve cobrar do contribuinte. E se ele não cobrar do contribuinte, o devedor deverá sofrer uma ação de execução de dívida ativa. Aí ele já pode entrar na etapa de execução fiscal. Então, o fisco deve cobrar do contribuinte também esse tributo. Não basta só constituir o tributo por meio do lançamento. Do lançamento até a execução fiscal, tem um prazo de 5 anos. Se o fisco, do lançamento em diante, não realiza em 5 anos a cobrança efetiva desse tributo, desse crédito constituído pelo lançamento, então ele perde o direito. E aí já vem o prazo de prescrição. Então, lembrando que nós temos antes um prazo de decadência, do fato gerador até o lançamento, que é de 5 anos, e do lançamento até a execução fiscal, mais 5 anos, que é o prazo prescricional. Tudo bem? E o crédito tributário poderá sofrer alterações, como a suspensão, extinção ou até a sua exclusão. E essas hipóteses nós vamos falar mais à frente, quando estudarmos os próximos artigos do CTN. Aliás, de maneira breve, eu acho interessante a gente citar agora essas hipóteses. É claro que cada uma delas a gente vai tratar mais a fundo nas próximas aulas, mas eu acho que vale a pena a gente tratar as hipóteses de suspensão ou extinção do crédito. Pessoal, cuidado, porque essas hipóteses caem em prova. E é importante que vocês tenham decorado hipóteses de suspensão e extinção, e existem dicas para isso, porque quando se cair uma questão em prova, vocês vão conseguir responder isso com mais calma. Tudo bem? Então, nas hipóteses de suspensão, nós podemos decorar, vocês estão reparando aqui que eu grifei de amarelo as iniciais de cada um dos incisos, para que a gente decore quais são as hipóteses de suspensão do crédito. Nós temos as hipóteses de moratória, concessão de moratória, depósito do montante integral do valor, reclamação de recursos em âmbito administrativo, concessão de liminar em mandado de segurança, concessão de liminar em ação judicial, como, por exemplo, a ação anulatória de crédito tributário, e o parcelamento. São hipóteses de suspensão. Quando a gente fala em suspensão, pessoal, não quer dizer que a obrigação foi extinta. Nós não estamos falando de extinção. Nós estamos falando de uma pausa no tempo. Por isso que ele suspende. Ele suspende a exigibilidade do crédito. Se ocorrer qualquer uma dessas hipóteses, não é que o crédito foi extinto, mas ele fica suspenso de ser exigido no tempo.
porque algo está ocorrendo. A concessão de moratória, ou seja, a extensão do prazo para pagamento, depósito do montante integral, que a gente vai ver isso mais à frente, quando estudar o processo tributário. Então, o contribuinte ele deixa um valor depositado de maneira integral para garantir que aquele tributo vai ser pago posteriormente, ele deixa como garantia no âmbito judicial, ou quando ele propõe uma ação na esfera administrativa ou judicial, ou mesmo quando ele pede o parcelamento do valor. Ele vai pagando em prestações o valor devido. Aí ele fica suspenso. Ele pede tantas parcelas para pagar aquele tributo. Então, a gente pode traduzir isso, pessoal, como as hipóteses de suspensão. A gente pode decorar essas hipóteses como moderecopa. Estão vendo as iniciais que eu grifei aqui de amarelo? Então, são as iniciais que são as hipóteses de suspensão do crédito. Moratória, depósito, reclamação, concessão de pedido liminar em âmbito de mandado de segurança ou ação judicial e parcelamento do crédito. Então, moratória, depósito, reclamação, concessão de medida em âmbito judicial e administrativo e parcelamento do valor, tá bom? Então, moderecopa. Essas são as hipóteses do artigo 151 do CTN, hipóteses de suspensão do crédito. E é importante dizer algo também aqui no parágrafo único. Não é porque se suspende a exigência do crédito que a pessoa fica suspensa de cumprir a obrigação acessória. Lembrando que a obrigação acessória não depende da principal. Não é porque eu fiquei suspenso de cumprir a obrigação principal que eu vou ficar suspenso de cumprir a obrigação acessória. Então, uma coisa não depende da outra. Tudo bem? É importante ter isso em mente. O parágrafo único diz: o depósito desse artigo não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal, cujo crédito seja suspenso ou dela consequentes. Tudo bem? Muito bem. Aí o artigo 152 ele fala o que é a moratória, né? No caso, que é basicamente a extensão do prazo para que se pague um determinado tributo. A extensão do prazo para que o contribuinte possa pagar e questionar esse tributo em âmbito judicial e administrativo, como diz o artigo 152 do CTN. A moratória somente pode ser concedida em caráter geral ou em caráter individual. Então, ela só pode ser concedida em duas hipóteses: em caráter geral, a beneficiar a todas as pessoas, ou em caráter individual, quando por despacho da autoridade administrativa, como diz o inciso 2, desde que autorizada por lei nas condições do inciso anterior. Então, esse benefício concedido pelo fisco para estender o prazo para pagamento, ele pode ser concedido de maneira geral a beneficiar determinados contribuintes em uma área específica ou para beneficiar um contribuinte específico. Aí tem que ter autorização de lei, tá? Essas são as hipóteses trazidas pelo artigo 152 do CTN, que traz a respeito da moratória, que é uma das hipóteses de suspensão do crédito tributário. A moratória, pessoal, ela é prevista, portanto, entre os artigos 152 a 155A do CTN. No caso de passado o prazo para pagamento, ou seja, extinto o prazo para pagamento, ou seja, quando mora por parte do contribuinte, do devedor, quando existe a demora por parte do devedor, o fisco poderá conceder um prazo maior de pagamento através da moratória. Cuidado, isso só poderá ocorrer quando houver permissão de lei, tá? Então, é a extensão do prazo. Eu tenho tanto tempo para pagar o tributo, 30 dias para pagar o tributo. Não paguei no prazo devido, o fisco pode estender esse prazo para mais 30 dias, mas tem que ter autorização para isso, autorização por meio de lei. Essa moratória poderá ser concedida em caráter, como falei, geral, a beneficiar vários contribuintes em uma área administrativa, em um determinado município ou cidade ou estado, ou de caráter especial, individual, a um determinado contribuinte específico, conforme dispõe, como a gente viu, o artigo 152 do CTN, que eu também recomendo a leitura. Tudo bem? Muito bem, pessoal. E nós temos ainda, falando sobre a moratória, nós temos a moratória heterônoma,
que é exclusiva da União. É apenas a União pode realizar esta moratória. A União poderá fazer moratória sobre os tributos dos outros entes federados, embora mesmo com a previsão de lei, há controvérsias com relação a esta constitucionalidade. Por ato administrativo poderá ser concedida a moratória, desde que atendidas as condições previstas em lei. E a moratória poderá ser parcelada, mas isso não se confunde com a hipótese de parcelamento, que é uma hipótese de suspensão. Moratória é uma coisa, parcelamento é outra. Ambas são hipóteses de suspensão do crédito, como nós já vimos. Mas moratória ela tem uma característica e suspensão, a moratória tem uma característica e o parcelamento tem outra. Mas ambas são hipóteses de suspensão do crédito. Tudo bem? E aí existe a questão da moratória heterônoma, que é algo controverso. Creio que não vai cair na prova, mas é importante citar, porque é uma coisa exclusiva da União. A União ela poderia, em alguns casos, intervir na competência dos estados, dos municípios e até do Distrito Federal para conceder esse benefício a tributos desses entes, estadual, municipal ou distrital. Mas existem controvérsias com relação à sua constitucionalidade, mesmo sendo prevista no CTN, porque aí estaria invadindo a competência dos outros entes federados, tudo bem? Porque somente quem pode, em regra, conceder um benefício de um tributo é quem tem competência sobre a matéria, tudo bem? Essa é a moratória, a extensão do prazo para pagamento. A concessão de moratória, como diz o artigo 155 do CTN, em caráter individual, não gera direito adquirido e poderá ser revogado de ofício, sempre que se apure que o beneficiado não satisfazia ou deixou de satisfazer as condições ou não cumprira ou deixou de cumprir os requisitos para a concessão do favor, cobrando-se o crédito acrescido de juros de mora. Então, essa concessão, pessoal, de benefício de prazo para pagamento, ela pode ser revogada a qualquer tempo, ela não gera direito adquirido, até porque ela é concedida por meio de um ato administrativo, claro que autorizado por lei, mas não vem de um direito constitucional. Quando se fala de moratória, ela não gera um direito adquirido para o contribuinte que pode ser revogado, que não pode ser revogado em nenhuma hipótese. Aqui não se fala de um benefício perpétuo, não se fala de um benefício que vem do direito constitucional. Aqui se fala de um benefício concedido por um ato administrativo. Ou seja, se o fisco quiser revogar a moratória a qualquer tempo, verificando que o contribuinte não está agindo de boa fé, ou até praticou um ato ilícito, ou que não merecia ser beneficiado por esse benefício, então a moratória pode ser revogada a qualquer tempo pelo contribuinte, pelo fisco, tá? Então o fisco concede esse prazo maior para o contribuinte pagar. Se o contribuinte não observar os requisitos de lei ou praticar alguma infração tributária administrativa, esse benefício pode ser retirado dele e aí ele vai ser cobrado de imediato do tributo devido, acrescido com os valores de juros e mora pela falta do pagamento, tudo bem? Então, esse benefício, ele existe no CTN, a moratória, mas não gera direito adquirido, porque ele não é cláusula pétrea na Constituição. Então, ele pode ser revogado a qualquer tempo pela autoridade administrativa. Tudo bem? E as hipóteses de extinção do crédito tributário. O que extingue, de fato, a obrigação de pagar um tributo? O pagamento, propriamente dito, pagamento integral do valor. Vou lá, recebo a cobrança do tributo, pago e se extingue. Você tem o caso da transação, no caso da compensação. A compensação é interessante, por exemplo, quando o contribuinte deve uma quantia e o fisco deve outra ao contribuinte. Então, existe uma compensação de dívidas. Então, o fisco deve tanto, 30 mil, e o contribuinte deve 20 mil. Então, existe uma compensação de valores entre um e o outro. É um efeito também possível pelo Código Tributário. A remissão, ou seja, a concessão de perdão por parte do fisco. A prescrição e decadência, que também são hipóteses de extinção do crédito, ou seja, se passa o prazo de prescrição ou prazo de decadência, que é o prazo para lançar o tributo, e o prazo de prescrição, que é o prazo para se executar um tributo já lançado, se prescreveu ou se decaiu aquele prazo, no caso, tanto um quanto o outro, também são hipóteses de extinção do crédito. A conversão do depósito em renda,
pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do artigo 150, parágrafos 1º e 4º, a consignação em pagamento, nos termos do disposto no parágrafo 2º do artigo 164, a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definida na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória, as decisões judiciais passadas em julgado, e a dação em pagamento de bens imóveis na forma e condições estabelecidas em lei. Essas são todas as hipóteses, 11 hipóteses de extinção do crédito tributário. E mais à frente nós vamos tratar de cada uma delas, mas uma das hipóteses mais fáceis de decorar é o pagamento do tributo e também a prescrição em decadência, que cai muito em prova, pessoal. Essas são hipóteses de extinção, ou seja, acaba a obrigação tributária, se extingue, não se fala mais dela, não se cobra mais nenhum tributo. Tudo bem? Se diferencia de suspensão. Suspensão, você interrompe o prazo. Extinção, não. Extinção, você acaba com qualquer obrigação tributária restante. Tudo bem? Exclusão do crédito. Nós vimos, então, suspensão, nós temos a extinção e, por fim, nós temos a exclusão do crédito, previstos entre o artigo 175 a 181 do CTN. No caso, pessoal, da exclusão do crédito tributário, nós temos, no caso, a isenção e a anistia. São duas hipóteses de exclusão, não é hipóteses de extinção, hein, pessoal? Cuidado. Uma coisa é suspensão do crédito, outra coisa é extinção do crédito e outra coisa é exclusão. E a exclusão nós temos duas hipóteses, a isenção e a anistia. Parágrafo único. A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento da obrigação acessória, dependentes da obrigação principal, cujo crédito seja excluído, ou dela consequente. Então, a mesma coisa que a suspensão, pessoal. Na suspensão, que é diferente de exclusão, mas quando você suspende a cobrança do tributo, essa suspensão não vai suspender a obrigação de prestar informações ao fisco. A obrigação principal que fica suspensa, não a obrigação acessória. Da mesma forma, a exclusão. Quando você exclui um crédito tributário, isso não exclui a obrigação acessória atrelada a ele. Então, lembra que o que se exclui aqui é a obrigação de pagar o tributo, não de prestar informações acessórias ao fisco. Tudo bem? Muito bem. A exclusão tributária, pessoal, ela evita o lançamento. Ela evita que o lançamento possa acontecer. Ela exclui o lançamento. Ela exclui a constituição do crédito. Para haver isenção ou anistia, somente através de lei específica do ente competente, não podendo ser concedida por ato administrativo, decreto ou regulamento. E a isenção, pessoal, ela não se aplica para taxas nem para contribuições de melhoria. Quando a gente fala de isenção, apenas se aplica para impostos. Taxas e contribuições de melhoria não podem ser beneficiadas pela isenção. E a isenção, para que seja concedida, tem que haver autorização de lei. Muito bem, pessoal. Continuando aqui o nosso estudo, eu sei que a aula está ficando bem extensa, mas é importante que a gente passe essas informações. A isenção, pessoal, basicamente é o seguinte. Quando a gente fala de isenção, que é diferente de imunidade, nós vamos ver isso também aos poucos nas aulas. A isenção, pessoal, ela se diferencia da anistia. A isenção, ainda quando prevista no contrato, é sempre decorrente de lei, que especifica as condições e requisitos exigidos para sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo o caso, o prazo para sua duração. Então, existe, no caso, pessoal, a hipótese de isenção de pagamento de um determinado imposto. Eu vou isentar o contribuinte de pagar um determinado imposto. No caso da declaração de imposto de renda. Para pessoas que ganham até um salário mínimo, estão isentas de pagar o tributo. Estão isentas também pessoas com alguma deficiência física ou portadoras de alguma doença grave. Então, elas ficam isentas. Você afasta o lançamento
daquele tributo. Mas deve, obviamente, ter previsão de lei anterior para que ela seja concedida. Já a anistia, pessoal, ela abrange exclusivamente as infrações cometidas anteriormente à vigência da lei. Então, isenção, pessoal, você isenta de pagar um tributo. Você afasta o lançamento. Mas a anistia é diferente. A anistia, ela não é para você afastar um tributo, mas você anistiar é você perdoar, no caso, uma infração cometida. Você anistia, por exemplo, por meio do pagamento de multa. Anistia de multas. Anistia de multa é o perdão que se dá para o pagamento de uma multa, para o pagamento de uma penalidade pecuniária compulsória. Então, no caso, a anistia, pessoal, é para atos infracionais. A isenção, você afasta os impostos. Tudo bem? Em uma das hipóteses de anistia, aos atos qualificados em lei, como crimes ou contravenções, e aos que, mesmo sem essa qualificação, sejam praticados por dolo, fraude ou simulação, pelo sujeito passivo ou por terceiro, em benefício daquele. E 2, salvo disposição em contrário, as infrações resultantes do conluio entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas. Então, são duas hipóteses aqui de concessão de anistia, tudo bem? Que é como se fosse um afastamento pelo cumprimento de uma penalidade pecuniária. Então, quando, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo anistia determinados infratores de trânsito pelo pagamento de uma multa, então existe, portanto, o afastamento do pagamento dessa obrigação. Então, uma anistia. Você perdoa aquela dívida. Você afasta aquela dívida. Diferente da isenção. Você não isenta alguém de uma infração. Você isenta alguém de um tributo. No caso, de um imposto, especificamente. Essa é a diferença básica entre anistia e isenção. Anistia para penalidade pecuniária e isenção para impostos. A súmula 544, pessoal, do STF, ela diz o seguinte: isenções tributárias concedidas sob condição onerosa não podem ser livremente suprimidas. A responsabilidade é objetiva para as infrações tributárias. Infrações mais graves podem ser beneficiadas pela anistia. E a anistia pode ser geral para todos os tributos, sem limitações, ou limitadamente, né? Então, ela pode ser para todos os tributos, ou limitadamente para alguns deles, conforme o fisco decidir, tá? Então, pessoal, isenção é apenas para impostos. Anistia é para qualquer penalidade, para qualquer tipo de imposto, para qualquer tipo de tributo. Impostos, taxas e contribuições. Tudo bem? Então, a anistia ela tem uma amplitude maior. Isenção é apenas para impostos, conforme também ressalta a súmula 544 do STF. Pessoal, a aula hoje foi bem extensa, mas eu espero que eu tenha passado o conteúdo para vocês da melhor forma possível. Se ficaram dúvidas, pessoal, peço e insisto que deixem nos comentários. Nós vamos ter outras aulas no canal, tratando desses assuntos de maneira mais específica, mas eu espero, pessoal, que a aula de hoje tenha ficado claro, pelo menos com os conceitos gerais que eu trouxe aqui para vocês. Se não ficou claro, se ficaram dúvidas, por favor, deixem nos comentários e eu estarei à disposição para esclarecer vocês, tudo bem? Quem quiser o slide ou os slides dessa aula, eu posso passar para vocês por e-mail. Deixe aqui nos comentários embaixo o e-mail de vocês, que eu compartilho esse material com vocês do PowerPoint, em PowerPoint mesmo, o arquivo original, ou em PDF, como vocês preferirem. Tudo bem? Vou tirar aqui da apresentação. Vou ampliar minha imagem. E é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado a aula de hoje. A aula, como eu disse, passou já de 1 hora. Geralmente eu gosto de fazer uma aula mais curta, no máximo de 30 minutos, mas o conteúdo é bem extenso, bem denso, mas eu espero que tenha ficado claro para vocês, para que aí o estudo fique mais completo para a matéria de direito tributário, tá bom?
Bons estudos, pessoal, perseverem e vai dar tudo certo aí para a primeira fase do exame do 40º exame de ordem agora em março desse ano, tá bom? Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.